Olá, professor Alex Naldo, e essa é a aula de efeito Doppler. Como se trata de um assunto um pouco complexo, nesse primeiro momento nós vamos ver apenas a explicação teórica do efeito Doppler, resolver alguns problemas durante a própria aula e falar sobre algumas aplicações do efeito Doppler no dia a dia. Depois vamos partir para a aula de estrondo sônico, número de Mach, e depois vamos fazer as atividades. Então, nesse primeiro momento, a teoria sobre efeito Doppler. Então, o efeito Doppler ele acontece quando existe movimento relativo entre fonte sonora e observador. E nesse caso, o observador percebe uma frequência sonora diferente da frequência que está sendo emitida pela fonte. Veja, não existe uma mudança de frequência. O que existe é a percepção. A frequência emitida pela fonte continua sendo a mesma. Agora, a depender de como seja o movimento, o observador ele vai poder capturar ondas mais longas ou ondas mais curtas daquelas que são emitidas pela fonte. Então, nesse exemplo aqui de cima, veja que tanto o observador A quanto a observadora B, ambos estão parados em relação à fonte sonora. Quando isso acontece, o som ele está sendo emitido em todas as direções e tanto A quanto B vão capturar o som com o mesmo comprimento de onda. Então, ambos vão perceber a mesma frequência emitida pela fonte. Nós dizemos que aqui o observador está parado em relação à fonte. Não significa dizer que eles estão parados em relação ao solo. Um está parado em relação ao outro. Ok? Então, se você, por exemplo, é alguém que está dentro da ambulância, enquanto a ambulância está disparando a sirene, você está parado em relação à sirene. Então, você não vai perceber o efeito Doppler da sirene. Agora, as pessoas que estão do lado de fora, quando essa ambulância passar com a sirene disparando, vão perceber o efeito Doppler da seguinte maneira: as pessoas que tiverem a aproximação da ambulância vão perceber uma onda sonora com comprimento de onda mais curto, ou seja, para essas o som será mais agudo. Isso acontece toda vez que existe aproximação relativa entre fonte sonora e observador. As ondas ficam mais encurtadas. Ondas mais curtas significam ondas de frequência mais elevada. Enquanto que para os observadores que estão se afastando da fonte sonora, as ondas ficam mais longas. E isso daqui é traduzido na percepção como um som mais grave. Então vamos ver aqui um simulador que mostra isso através dessa animação. Aqui, uma espécie de trio elétrico vai passando e nós temos 3 observadores. Um observador que vai estar sempre acompanhando o trio elétrico, porque ele está em outro carrinho que segue paralelo. Então, esse observador está parado em relação à fonte. Esse observador vai ouvir a música ou o som com a mesma frequência que é emitida pela fonte. O observador da esquerda ele vai estar se afastando da fonte. A fonte sonora vai estar se afastando dele. Então, para ele, a onda vai chegar mais longa. Logo, ele vai ouvir um som mais grave. Enquanto que esse observador aqui da direita, ele vai estar sofrendo uma aproximação da fonte sonora. Então, para ele, as ondas vão chegar mais curtas. Ele vai perceber um som mais agudo.
eu vou ficar alternando os botões. Ora eu vou apertar o botão daquele que está parado em relação à fonte e vocês vão ouvir a música como ela realmente é. Ora eu vou apertar o botão desse personagem da direita e vocês vão perceber um som mais agudo, com comprimento de onda menor. Ora eu vou apertar o botão desse personagem da esquerda e aí você vai perceber que ele ouve um som mais grave. Ok? Então, aqui está o simulador. Essa simulação, ela permite que façamos a emissão de um som, de uma música ou de um som contínuo. O som contínuo é bastante desagradável. É preferível ouvir a música. Mas nós vamos fazer os dois, para que vocês percebam a diferença de frequência percebida pelos observadores. Ok? Então, vamos lá. O observador que está ouvindo a música no momento, ele fica colorido. Os outros ficam em tons de cinza. Então, nesse primeiro momento, esse personagem aqui estará ouvindo a música. Então ficou bem claro aqui, né, que são 3 frequências diferentes. Quem estava ouvindo a frequência verdadeira que saía da fonte era o personagem que acompanhava o trio elétrico. Quem ficava se afastando do trio elétrico ouvia um tom mais grave. Quem ficava se aproximando do trio elétrico ouvia um som mais agudo. Bom, efeito Doppler. Primeiro caso, ouvinte parado em relação à fonte sonora. Então veja aqui, neste caso, o mesmo comprimento de onda que sai da fonte, que está parada, chega ao observador. Exatamente o mesmo comprimento de onda lambda do som. Então, com isso, o ouvinte ouve exatamente a mesma frequência emitida pela fonte. Nesse nosso estudo, nós vamos ver alguns casos, e em todos eles, vamos considerar que as velocidades do ouvinte e da fonte sonora são sempre menores que a velocidade do som. Nos nossos exercícios, nós vamos padronizar a velocidade do som para 340 metros por segundo. Agora, vamos entender a construção da equação, da fórmula do efeito Doppler. Veja, nesse segundo caso, nós temos ouvinte e fonte movendo-se no mesmo sentido da velocidade do som. Nós temos aqui a fonte se aproximando do ouvinte. Então veja, a velocidade do som é a maior de todas. Nesse momento que o carrinho estava aqui, ele emitiu essa frente de onda sonora. Depois de um tempo chamado de período, a onda sonora ela se produziu por inteiro.
A onda sonora se produziu por inteiro aqui, construiu o seu próprio comprimento de onda, lambda, e isso aconteceu no tempo de um período. Então, depois disso, vem a próxima frente de onda. Okay? Veja que, enquanto a onda sonora percorreu essa distância, que é o seu próprio comprimento de onda, o carrinho, que tem velocidade, o carrinho está em movimento, ele se deslocou a distância dzinho. Só que ele faz isso emitindo onda sonora. Então, depois de um tempo t, a frente de onda caminhou daqui para cá, enquanto que o carrinho caminhou daqui para cá. E quando ele chegou aqui, emitiu outra onda. Então, veja, essa frente de onda é mais antiga, essa frente de onda é mais nova. Mas para o ouvinte, o som passou a ter este comprimento de onda. Veja que, para o ouvinte, o comprimento de onda ficou menor. Reduzindo o comprimento de onda que chega ao ouvinte, nós vamos ter, então, um comprimento de onda aparente menor do que o real. Se houve redução do comprimento de onda, nós, então, vamos perceber aqui o seguinte: a frequência percebida pelo ouvinte é maior do que a frequência emitida pela fonte. Ok? Bom, agora vamos ver a matemática disso. Primeiro, qual foi a distância percorrida pela fonte? Nós sabemos que velocidade é distância sobre tempo. Então, distância é velocidade vezes tempo, certo? Então, aqui, a distância dzinho, essa, percorrida pela fonte foi velocidade vezes tempo, velocidade da fonte, vezes o tempo que levou para o carrinho chegar até ali, que foi o mesmo tempo de um período. Lembre-se que nesse mesmo tempo de um período, o som que viaja mais rápido caminhou o seu próprio comprimento de onda, enquanto que o carrinho andou a distância dzinho. Ok? Bom, dá para ver também pelo desenho que o comprimento de onda do som é igual a dzinho mais o comprimento de onda aparente. É só ver aqui, ó. Olha aqui o comprimento de onda do som. Cabe nele a distância percorrida pelo carro e o comprimento de onda aparente que chega até o ouvinte, que é constituído de frentes de ondas mais antigas com frente de ondas mais novas. Ok? Então, a soma desses dois dá o comprimento de onda do som. Está aqui. Então, nós podemos isolar o comprimento de onda aparente e dizer que é igual ao comprimento de onda do som menos dzinho. Então, o comprimento de onda aparente vai ser: o que é o comprimento de onda do som? É o espaço percorrido pelo som. E espaço é velocidade vezes tempo. Então, o espaço percorrido pelo som vai ser a velocidade do som pelo tempo que levou para o som caminhar, que nesse caso foi o tempo de um período. Por outro lado, a distância percorrida pelo carrinho já foi dada aqui em cima, que é a velocidade com que a fonte se move vezes o tempo de um período. Veja que, nesse caso, nós podemos colocar o período em evidência. Então, o comprimento de onda aparente fica período, que multiplica a velocidade do som menos velocidade da fonte. Vamos colocar isso aqui nessa nuvenzinha, porque daqui a pouco vamos usar. Por outro lado, vamos lá, nós sabemos da equação da ondulatória que V é igual a lambda vezes F. Então, frequência só pode ser velocidade sobre lambda. Então, qual é a frequência percebida pelo ouvinte? A frequência percebida pelo ouvinte é V sobre lambda. Mas que V? A velocidade do som, quando você está parado na superfície da Terra? Não. Vai ser a velocidade relativa do som em relação ao ouvinte. Porque, veja, o som está viajando para a direita, com essa velocidade daqui para cá. Mas o nosso ouvinte também está se movimentando para a direita. Então, se a velocidade do som aqui, em relação ao solo, é 340 metros por segundo,
Para esse ouvinte, esse som não terá, ao passar por ele, a velocidade de 340 metros por segundo. Terá uma velocidade um pouco menor. Lembre-se, quando dois elementos estão com o mesmo sentido, velocidades diferentes em módulo, mas em mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles é dada como? É dada pela subtração. A maior menos a menor. Por exemplo, vamos supor que a velocidade do ouvinte aqui seja de 10 metros por segundo. Ou melhor, como se trata-se do personagem Sonic, vamos supor que seja 20 metros por segundo. Para ele, o som vai passar com que velocidade? Para esse cara daqui, a velocidade do som relativo ao ouvinte vai ser de 340 menos 20. Para ele, o som vai passar a 320 metros por segundo, porque ele já está caminhando para a direita com essa velocidade e o som vai passando por ele com essa velocidade em relação ao solo. Então, o som vai ultrapassar ele, mas vai ultrapassar ele a 320 metros por segundo, porque ele está a 20 metros por segundo. Ok? Então, lembre, quando os elementos têm velocidades de mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles é dada pela subtração, a maior menos a menor. Então, a velocidade aqui do som relativo ao ouvinte vai ser a velocidade do som menos a velocidade do ouvinte. Por outro lado, o que é que chega ao ouvinte? É o comprimento de onda real do som que sai da fonte? Ou é o comprimento de onda aparente, porque a fonte está em movimento, está realizando uma aproximação? Veja que esse caso é um caso de aproximação, porque o carro está com a maior velocidade do que o ouvinte. Quando existe uma aproximação relativa entre fonte e observador, existe uma contração do comprimento de onda. Por isso, ele ouve uma frequência maior. Ok? Então, nele, não chega o comprimento de onda real do som, e sim o comprimento de onda aparente. Por isso aqui. Então, vamos lá. Nós já vimos que o comprimento de onda aparente é dado por essa expressão. Período vezes velocidade do som menos velocidade da fonte. Então, está aqui. Período menos velocidade do som. Aliás, período vezes velocidade do som menos velocidade da fonte. Pronto. Agora, veja o que é que nós temos aqui. Nós temos algo assim. 1 sobre período, podemos escrever assim, né? Em cima, velocidade do som menos velocidade do ouvinte. E embaixo, velocidade do som menos velocidade da fonte. Temos isso. Mas o que é 1 sobre período? 1 sobre período é exatamente o valor da frequência. Lembre-se, frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Então, nós podemos reescrever essa equação de cima tirando esse período do denominador e colocando a frequência no numerador. Ok? Então, agora, nós vamos ter frequência. E essa frequência daqui é aquela que é obtida pelo inverso do período. Do período de quem? Do período do som. Ok? E esse som está sendo emitido por quem? Pela fonte. Ok? Então, aqui, ó, quando nós fazemos 1 sobre t, nós estamos fazendo 1 sobre o período da fonte. Ou seja, vamos achar a frequência da fonte. Tudo bem? Então, fica assim. Frequência da fonte vezes velocidade do som menos velocidade do ouvinte sobre velocidade do som menos a velocidade da fonte. Ok? Então, ficou dessa maneira aqui, ó. Veja o que foi que nós fizemos. Aqui tem um igual, tá vendo? Frequência do ouvinte igual. Então, na verdade, ó, aqui é assim, ó, frequência do ouvinte igual, tá?
É assim que ficou. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse termo e vamos passar para cá. Esse termo que está no numerador, no segundo membro, vai passar para o primeiro membro como denominador. Aí você vai ficar de acordo com essa equação aqui, ó. Frequência do ouvinte sobre velocidade do som menos velocidade do ouvinte. Do outro lado, frequência da fonte sobre velocidade do som menos velocidade da fonte. Veja que, arrumando a equação assim, fica muito bacana, por quê? Porque de um lado você tem elementos do ouvinte, frequência do ouvinte e velocidade do ouvinte. Do outro lado você tem elementos da fonte, frequência da fonte e velocidade da fonte. A velocidade do som se repete dos dois lados. Esse foi o caso número 2, onde nós temos ouvinte e fonte movendo-se no mesmo sentido da velocidade do som. Próximo caso. Ouvinte se movendo, aliás, ouvinte e fonte se movendo no sentido contrário ao da velocidade do som. Agora veja o que acontece. O carrinho aqui, a viatura, está caminhando para a esquerda, enquanto que atrás dele tem o ouvinte. Mas o ouvinte também está correndo para a esquerda, mas o carro está viajando mais rápido. Então, nesse caso, está acontecendo um afastamento. A fonte está se afastando do ouvinte. Veja o que acontece. Quando o carrinho estava aqui, emitiu uma frente de onda sonora. Depois de um certo tempo, chamado período, essa onda se reproduziu por inteiro. E aqui eu já tenho a frente de onda posicionada nessa região. Nesse mesmo intervalo de tempo de um período, o carrinho que está andando para a esquerda andou essa quantidade, Dzinho. Produzindo, então, quando ele chega aqui, ele emite uma outra frente de onda. Você vai ter, então, a frente de onda mais nova com a frente de onda antiga, formando um comprimento de onda aparente maior do que o comprimento de onda do som. E é esse comprimento de onda grande, devido a esse afastamento da fonte do ouvinte, que vai chegar até o ouvinte. Comprimento de onda maior significa um som mais grave. Então, significa dizer que esse carinha aqui vai estar ouvindo uma frequência menor do que a frequência emitida pela fonte. Ok? Vamos para a matemática disso. Quanto foi a distância percorrida pelo carrinho? Mesma coisa de antes, não é? Velocidade é distância sobre tempo. Então, distância é velocidade vezes tempo. Então, a distância que esse carrinho andou é dada pela velocidade da fonte, a velocidade do carrinho, multiplicada pelo tempo de um período. E dá para ver pela matemática que foi desenhada aqui, que o comprimento de onda aparente cabe dentro dela o Dzinho e mais o comprimento de onda do som. Então, comprimento de onda aparente vai ser o comprimento de onda do som mais a quantidade que o carrinho andou no tempo de um período. Ok? Bom, então o comprimento de onda aparente vai ser deslocamento feito pelo som. Deslocamento é velocidade vezes tempo. Então, o deslocamento feito pelo som no seu comprimento de onda vai ser dado pela sua velocidade multiplicada pelo seu período. Enquanto que o carrinho que andou Dzinho andou a velocidade dele multiplicada também pelo período. Colocando-se o período em evidência, vamos ter que o comprimento de onda aparente vai ser igual a período vezes velocidade do som mais velocidade da fonte. Bom, e o que é que chegou ao ouvinte? Nós sabemos que V é igual a lambda F, então a frequência vai ser V sobre lambda. Mas qual é a velocidade do som que chega ao ouvinte? Vamos supor que a velocidade do som em relação ao solo seja 340 metros por segundo. E que esse ouvinte aqui, vamos supor que ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo em relação ao solo. Ambos em relação ao solo. Agora, um em relação ao outro. A velocidade vai ser de quanto? O som vai passar por esse ouvinte com uma velocidade de quanto? 360.
Lembre, quando os elementos têm velocidade de sentidos opostos, a velocidade relativa entre eles é dada pela soma, não é? Então, aqui, olha só, a velocidade do som em relação ao ouvinte vai ser dado, nesse caso, pela soma, velocidade do som mais velocidade do ouvinte, ambas em relação ao solo. Tudo bem? Então, ele percebe um som passando por ele mais rápido do que se ele estivesse parado. Ok? Por outro lado, ele captura o comprimento de onda aparente. E esse comprimento de onda aparente, nós já vimos o que é que ele é. Ó, ele está aqui nessa nuvenzinha. Ele é o período multiplicado pela velocidade do som mais a velocidade da fonte. A mesma coisa que fizemos antes. Aqui, ó, é a mesma coisa que escrever frequência do ouvinte igual a 1 sobre período vezes velocidade do som mais velocidade do ouvinte sobre velocidade do som mais velocidade da fonte. E 1 sobre período é exatamente igual a frequência. Como aqui é o período do som e o som está sendo emitido pela fonte, aqui vai ser a frequência da fonte. Ok? Então, antes nós tínhamos período no denominador, agora nós temos frequência da fonte no numerador. Tudo bem? Então, como é que isso ficou? Ficou assim, frequência do ouvinte igual a frequência da fonte vezes velocidade do som mais velocidade do ouvinte sobre velocidade do som mais velocidade da fonte. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos no exercício anterior. Essa parte de cá, que está no numerador, nós simplesmente vamos jogar para o outro lado, no denominador. Então, ficaremos com frequência do ouvinte sobre velocidade do som mais velocidade do ouvinte. Do lado de cá, frequência da fonte sobre velocidade do som mais velocidade da fonte. Ora, qual foi a diferença percebida entre o caso anterior e esse caso agora? Vamos voltar? No caso anterior, os dois sinais eram negativos. O sinal que fica na frente da velocidade do observador e o sinal que fica na frente da velocidade da fonte, ambos eram negativos quando os dois elementos, a fonte e o ouvinte, se deslocavam no mesmo sentido da velocidade do som. Agora, quando ambos os elementos, a fonte e o ouvinte, se deslocam no sentido contrário ao da velocidade do som, olha o sinal que nós temos aqui agora na frente da velocidade do som, na frente da velocidade da fonte, o sinal de mais. Ok? Vamos para um quarto caso. Fonte movendo-se no mesmo sentido da velocidade do som e ouvinte no sentido contrário. Veja, a fonte está no mesmo sentido da velocidade do som, enquanto que o ouvinte se move no sentido contrário ao da velocidade do som. Nesse caso, está havendo uma aproximação. A fonte está se aproximando do ouvinte. Toda vez que acontece uma aproximação, vai haver aqui uma contração, uma diminuição do comprimento de onda. Então, a frequência ficará mais alta. Ou seja, o ouvinte perceberá uma frequência maior do que a frequência emitida pela fonte. Ok? Vamos para a matemática disso? Então, veja. O carro estava aqui quando emitiu a primeira frente de onda. Depois do tempo de um período, o som se propagou. E aqui está a frente de onda seguinte. Ou seja, foi construído um comprimento de onda do som no tempo de um período. Nesse mesmo intervalo de tempo de um período, o carro, que está andando no mesmo sentido do som, se deslocou essa distância aqui, dzinho. Então, veja que quando ele chega nessa posição, ele emite uma outra frente de onda. Essa frente de onda nova com essa frente de onda mais antiga, as duas vão formar, na verdade, um comprimento de onda aparente.
E é esse comprimento de onda, é esse som contraído que chega até os ouvidos do ouvinte. Por isso ele ouve uma frequência maior. Ok? Bom, então vamos lá. Que tamanho é esse Dzinho? Velocidade é distância sobre tempo. Distância é velocidade vezes tempo. Então, nesse caso, a distância vai ser a velocidade do carro, que é da fonte sonora, vezes o tempo que nós trouxemos para cá, que foi o tempo de um período. Ok? Então, podemos ver aqui, por essa geometria, que dentro do comprimento de onda do som, dentro desse comprimento de onda, cabe Dzinho e também cabe o lambda aparente, o comprimento de onda aparente. Então, o comprimento de onda do som é igual a Dzinho mais comprimento de onda aparente. Então, o comprimento de onda aparente, isolando ele, vai ser o comprimento de onda do som menos Dzinho. Ora, o comprimento de onda aparente, então, vai ser espaço percorrido pelo som em um comprimento de onda dele mesmo. Vai ser espaço igual a velocidade vezes tempo. A velocidade do som vezes o tempo que ele levou para se reproduzir por inteiro, que é o período, menos a quantidade andada pelo carrinho, que é a velocidade dele, vezes também o tempo de um período. Colocamos o período em evidência, ele ficou para cá. Ficou como naquele primeiro caso de movimento relativo, né? Então, comprimento de onda aparente ficou igual a período vezes velocidade do som menos velocidade da fonte. E o que chega no ouvinte? No ouvinte, agora, nós vamos chegar com uma velocidade relativa do som maior do que a velocidade do som em relação ao solo, porque agora eles estão em sentidos opostos. Quando as velocidades têm sentidos opostos, a velocidade relativa entre os elementos é dada pela soma. Não é? Então, por esse carinha aqui, está passando um som mais rápido do que 340 metros por segundo, porque ele está indo de encontro ao som. Ok? E por ele também está passando o comprimento de onda aparente. Então, por ele passa a velocidade relativa do som em relação a ele, e por ele passa o comprimento de onda aparente. E o comprimento de onda aparente está aqui, nessa nuvenzinha vermelha. Então, colocamos ele aqui. Ok? Fizemos então o mesmo procedimento. O inverso do período é a frequência. Aqui é o período do som. Então, aqui é a frequência de onde o som é produzido, é a frequência da fonte. Veja que, nesse caso, então, ficamos assim. Frequência do ouvinte igual a frequência da fonte vezes velocidade do som mais velocidade do ouvinte. E embaixo ficou velocidade do som menos velocidade da fonte. Ora, esse carinha aqui, que está multiplicando no numerador, vai passar para o primeiro membro como denominador. Então, ficará frequência do ouvinte sobre velocidade do som mais velocidade do ouvinte igual a frequência da fonte sobre velocidade do som menos velocidade da fonte. Veja que arrumando a fórmula assim fica até mais fácil para memorizar. Por quê? Porque você tem o lado do ouvinte e você tem o lado da fonte. A velocidade do som se repete dos dois lados. Mas olha o que aconteceu agora. No primeiro caso, nós tivemos dois sinais negativos, aqui e aqui. Ambos os elementos estavam se movimentando no mesmo sentido da velocidade do som. No outro caso, ambos os sinais foram positivos. Por quê? Ambos os elementos estavam se movendo no sentido contrário ao da velocidade do som. Nesse outro caso, agora você tem a velocidade do observador com um sinal mais na frente, a velocidade da fonte com um sinal menos na frente. Veja que quem está caminhando no mesmo sentido da velocidade do som fica com um sinal negativo. Quem está se deslocando no sentido contrário ao da velocidade do som fica com um sinal positivo. Quinto caso,
ouvinte movendo-se no mesmo sentido da velocidade do som e fonte no sentido contrário. O que vai acontecer agora? Então, veja só, esse é um caso de afastamento de fonte do ouvinte. A fonte sonora estava aqui, emitiu essa frente de onda, que depois de um período reproduziu o som por inteiro, reproduziu o seu comprimento de onda e agora a frente de onda já está aqui. Mas nesse mesmo intervalo de tempo de um período, o carrinho que estava aqui andou uma distância dzinho e ele agora está aqui. Momento em que lança mais um comprimento, aliás, lança mais uma frente de onda. Então veja que na verdade a frente de onda nova com a frente de onda mais antiga vão formar um comprimento de onda aparente maior do que o comprimento de onda do som. E é esse comprimento de onda alongado que chega até o ouvinte. Por isso que ele vai perceber uma frequência menor do que a frequência da fonte. Toda vez que houver afastamento relativo entre fonte e ouvinte, você terá a frequência percebida pelo ouvinte menor do que a frequência da fonte. Quando for aproximação relativa, você terá uma contração do comprimento de onda. E aí o ouvinte perceberá uma frequência maior do que a emitida pela fonte. Vamos para a matemática aqui? Bom, velocidade é distância sobre tempo. Então, distância é velocidade vezes tempo. Estamos vendo aqui que, no tempo de um período, a distância percorrida pela fonte foi a velocidade do carrinho da fonte vezes o tempo de um período. Nesse caso, a geometria mostra que o comprimento de onda aparente cabe a distância dzinho andada pelo carro e também cabe o comprimento de onda do som. Então, dentro do lambda aparente, tem o lambda do som mais o dzinho. Bom, o comprimento de onda do som é o espaço percorrido pelo som no tempo de um período. Então, o espaço percorrido é a velocidade do som multiplicado pelo tempo que levou para andar o seu próprio comprimento de onda, que é o período. Mais dzinho. Dzinho é a distância que o carro andou. Velocidade do carro, da viatura, vezes o tempo que foi levado em consideração, que foi o tempo de um período. Aqui colocamos o período em evidência. Aí ficou assim, comprimento de onda aparente igual a período vezes velocidade do som mais velocidade da fonte. E no ouvinte, o que foi que chegou nele? Bom, nós sabemos dessa fórmula que V igual a lambda F. Então, frequência é V sobre lambda. Ok? Então, vamos lá. V sobre lambda, só que para esse ouvinte, a velocidade do som que chega nele não é aquela velocidade de 340 metros por segundo que é em relação ao solo. Veja que ele está se afastando do som. Então, o som vai passar por ele com uma velocidade menor do que 340. Vai passar com uma velocidade reduzida da velocidade dele. Então, a velocidade do som, nesse caso, passando por ele, vai ser uma velocidade relativa. Velocidade do som em relação ao solo, menos a velocidade do ouvinte em relação ao solo. Ok? Essa é a velocidade do som que passa pelo ouvinte. E o comprimento de onda que passa pelo ouvinte é esse comprimento de onda alongado, que nós já vimos nessa nuvenzinha vermelha daqui, que é período vezes velocidade do som mais velocidade da fonte. Mais uma vez, período no denominador é igual a frequência no numerador. Esse é o período do som. Então, essa daqui é a frequência que sai da fonte. Ok? Veja então que nesse caso, arrumando os elementos, frequência do ouvinte ficou igual a frequência da fonte vezes velocidade do som menos velocidade do ouvinte sobre velocidade do som mais velocidade da fonte. Esse carinha aqui que está no numerador vai passar para aqui para baixo. Então vai ficar organizado da seguinte maneira. Frequência percebida pelo ouvinte vai ser igual à velocidade do som menos a velocidade do ouvinte. E aqui a frequência da fonte, embaixo velocidade do som mais velocidade da fonte. Veja, conforme eu disse antes, é mais fácil memorizar esta fórmula dessa maneira, porque você tem os elementos organizados. Os elementos do observador do lado esquerdo, os elementos da fonte do lado direito. E a velocidade do som que se repete dos dois lados. Mas veja o que aconteceu. A velocidade do som
Ou melhor, a velocidade do ouvinte agora ficou negativa e a velocidade da fonte ficou positiva. Porque nós já vimos o seguinte: quem está se movimentando no mesmo sentido do som, que nesse caso daqui é o ouvinte, fica com um sinal menos na frente. Quem está se movimentando no sentido contrário ao do som, e nesse caso é a fonte, fica com um sinal positivo na frente. Ok? Então, para não ter confusão com relação a isso, existe uma maneira prática de você nunca errar esses sinais. A maneira prática é a seguinte: você vai adotar o referencial sempre positivo do observador para a fonte. Pronto. Se o observador estiver do lado de cá e a fonte estiver do lado de cá, agora você vai fazer o referencial é sempre positivo de observador para a fonte. Sempre de O para F. Esse vai ser o referencial positivo. E para que serve esse referencial? Para você sinalizar as velocidades. Então, veja nesse caso de baixo. Se a ambulância estiver com uma velocidade, nesse caso, para a direita, velocidade da fonte, ela será o que na equação? Como ela está no sentido contrário do referencial, ela vai ter sinal negativo. Agora, se essa ambulância estivesse indo de ré, se a velocidade da fonte fosse para a esquerda, a velocidade da fonte teria sinal positivo na equação. Ok? O referencial é sempre positivo, de O para F. Nesse caso aqui, esse homem, se ele estivesse se deslocando para a esquerda, velocidade do observador. Como ela está do mesmo lado positivo do referencial, ela teria um sinal positivo na equação. Se esse homem de cá estivesse se deslocando para a direita, a velocidade dele na equação seria negativa, porque ele está se deslocando no referencial contrário ao que foi adotado, positivo de O para F. Aqui é a mesma coisa. Se esse homem estivesse se deslocando para a direita, aqui nesse caso, a velocidade do observador seria positiva, porque o referencial é sempre positivo de O para F. Se ele estivesse se deslocando para a esquerda, a velocidade dele na fórmula seria negativa. Ok? Bom, então, vamos ver esse primeiro caso. Vamos adotar a velocidade do som, 340 metros por segundo. A frequência emitida pela fonte, 400 Hz. O homem, inicialmente, ele está parado em relação ao solo. A velocidade dele é nenhuma. E a ambulância está se deslocando no sentido do observador com a velocidade de 20 metros por segundo. O que a gente já espera que aconteça? Como se trata de uma aproximação, a gente já espera que a frequência aqui, a frequência que chega aos ouvidos desse ouvinte, seja maior do que a frequência emitida pela fonte. Ele deve estar ouvindo um som mais agudo. Toda vez que acontece a aproximação, é assim que acontece. Então, vamos usar a nossa fórmula, né? Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Frequência emitida pela fonte sobre velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Do outro lado, frequência percebida pelo ouvinte sobre velocidade do som, mais ou menos a velocidade do ouvinte. Como é que isso vai ser reescrito aqui? Frequência emitida pela fonte, a frequência real, 400 Hz. Sobre velocidade do som, 340. E a velocidade da fonte? Qual é o sinal que nós vamos dar? Veja, o referencial ele é sempre positivo do observador para a fonte. Então, nesse problema, o referencial é positivo para a esquerda. A ambulância está indo para a direita. Então, o sinal dela é negativo na fórmula. Então, para cá vem menos 20. Percebeu como é fácil? Agora, frequência percebida pelo ouvinte sobre 340, mais ou menos a velocidade do ouvinte, que é zero.
Ok? Então, como é que vai ficar isso aqui? A frequência percebida pelo ouvinte ficará da seguinte maneira: 400 vezes 340 sobre 320. Não é? 340 menos 20 daqui. Isso vai dar uma frequência de 425 Hz. Então veja que nós temos aqui, ó, ele ouve um som 25 Hz mais agudo. O nosso personagem ali ouve um som 25 Hz mais agudo, porque o que está saindo daqui é 400, mas ele ouve 425 Hz, como já se era de esperar, né? Porque se trata de uma aproximação, as frentes de ondas vão ficar mais contraídas, ele vai perceber um som mais agudo. Segundo exemplo. Agora nós temos movimento dos dois em relação ao solo, ok? Nós temos a frequência emitida real de 500 Hz, só que a ambulância está indo para a direita a 20 metros por segundo e o nosso ouvinte também está correndo para a direita a 5 metros por segundo. Qual a frequência que ele vai ouvir? Você já pode ter uma ideia se ele vai ouvir mais agudo ou mais grave, observando apenas se se trata de uma aproximação ou de um afastamento. Nesse caso, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma aproximação. Porque o carro está correndo mais rápido do que o ouvinte e está atrás dele. Então o carro vai passar pelo ouvinte, vai ultrapassar ele. Trata-se de uma aproximação. Então, com certeza, ele vai ouvir uma frequência maior do que a frequência emitida pela fonte. Ele vai ouvir um som mais agudo. Basta apenas agora fazer as contas. Ok? Então, como é? Frequência emitida pela fonte sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Do outro lado, frequência percebida pelo ouvinte, igual a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do ouvinte. Vamos agora colocar os elementos nos lugares. Frequência emitida pela fonte, 500 Hz. Sobre velocidade do som, em relação ao solo, 340. Mais ou menos a velocidade da fonte. Aí você vê, ó, o referencial é sempre positivo de O para F. Então, nesse caso, positivas são as velocidades que apontam para a esquerda. Veja que a fonte está apontando para a direita, então ela vai receber sinal negativo. E o observador também está se deslocando para a direita, então a velocidade dele também será negativa na fórmula. Ok? Então aqui vai ficar menos a velocidade da fonte. Do outro lado, frequência percebida pelo ouvinte sobre 340 menos 5. Ok? Bom, então nesse caso, vamos ficar assim, ó, frequência percebida pelo ouvinte vai ser igual a 500 vezes 335, 340 menos 5, multiplicando cá em cima, sobre 320, 340 menos 20. Então, a frequência percebida pelo ouvinte, nesse caso aqui, vai ser 523,4 Hz. Ou seja, ele ouve um som 23,4 Hz mais agudo do que o que está sendo emitido pela fonte, ok? Como já se era esperado, ok? Ele ouve um som mais agudo porque se trata de uma aproximação. Caso número 3. Agora, nós vamos ter a fonte se deslocando a 5 metros por segundo para a direita, enquanto que o nosso ouvinte se desloca a 10 metros por segundo para a direita. Nesse caso aqui, vamos agora trabalhar com um afastamento. A fonte vai ficando cada vez mais para trás. Como se trata de um afastamento, a gente espera
que a frequência percebida pelo ouvinte seja menor do que a frequência emitida pela fonte. Ou seja, ele deve estar ouvindo um som mais grave. A gente já espera isso antes de fazer as contas. Agora vamos lá. Frequência emitida pela fonte, velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. Do outro lado, frequência percebida pelo ouvinte. Velocidade do som mais ou menos a velocidade do ouvinte. E vamos colocar os elementos aqui nos seus devidos lugares. Frequência real do som emitida pela fonte, 500 Hz. Velocidade do som, 340. Veja que o referencial é positivo sempre de observador para a fonte. Então, nesse problema, as velocidades positivas seriam aquelas que estivessem apontando para a esquerda. Nenhuma delas está, então as duas são negativas. Então, vamos colocar aqui, menos a velocidade da fonte. Do outro lado, frequência percebida pelo ouvinte. Aqui, 340 menos 10, que é a velocidade do ouvinte. Então, a frequência do ouvinte percebida pelo ouvinte vai ser 500 vezes 330 sobre 335. Resolvendo essa conta, você vai achar 492,5 Hz. Ok? Então, perceba que ele ouve um som, como a gente já se esperava, né? Mais grave realmente, porque o som emitido é de 500 Hz e ele está percebendo um som de 492,5 Hz. Ou seja, ele ouve um som 7,5 Hz mais grave. Isso se deu porque está acontecendo aqui um afastamento. Tudo bem? Caso número 4. Agora, veja o que está acontecendo, né? A ambulância se desloca a 40 metros por segundo para a direita. O observador a 10 metros por segundo para a esquerda. É claro que isso daqui é uma aproximação. Então, nós já esperamos que a frequência percebida pelo ouvinte seja maior do que a frequência emitida pela fonte. Ele vai estar ouvindo o som com certeza mais agudo. Bom, então é só utilizar a fórmula, né? Frequência da fonte sobre velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. Do outro lado, frequência percebida pelo ouvinte, velocidade do som mais ou menos velocidade do ouvinte. Colocando os elementos, frequência emitida pela fonte, 200. Velocidade do som, 340. E nesse caso, vamos lá, o referencial é sempre positivo, de O para F. As velocidades que apontam para a esquerda é que são positivas. Então, a velocidade do homem aqui vai ser positiva, enquanto que a da ambulância, que aponta para a direita, vai ser negativa. Nesse caso aqui, esse é o lado da fonte, então aqui vai ficar menos 40. Enquanto que do outro lado vai ficar frequência percebida pelo ouvinte sobre 340 mais 10. Então, a frequência percebida pelo ouvinte vai ser igual a 200 vezes 350 sobre 310. Resolvendo essa conta, você vai achar 225,8 Hz. Então, o nosso ouvinte aqui, ele ouve um som 25,8 Hz mais agudo. Tudo bem? Bom, esses foram 4 casos simples. No nosso próximo encontro, nós vamos ver os casos especiais de efeito Doppler, como, por exemplo, acontece com os morcegos, que é o caso do efeito Doppler duplo. Geralmente, quando os vestibulares querem complicar um pouquinho com relação ao efeito Doppler, colocam uma questão de efeito Doppler duplo, onde, em um determinado momento,
um elemento é fonte e o outro é ouvinte. E logo depois o que era ouvinte vira fonte e vice-versa. Vamos ver esse caso na segunda parte da teoria. Ok? Muito obrigado e até o próximo encontro.